Encerrar esse momento, então. Senhor, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas mais uma tarde, ó Pai. Te pedimos a Tua bênção, Pai, para que Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, ó Pai, edifica nossos corações, transforma nossas mentes e corações, para que possamos nos aproximar mais de Ti, ó Pai, para que nossos medos possam ser fortalecidos, ó Pai, pela esperança em Ti, pelas convicções das Tuas características, Tua bondade, Tua soberania, ó Pai. Te pedimos por cada um dos pedidos aqui feitos, ó Pai, pelos enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando também pelos enlutados, ó Pai, pela irmã que perdeu sua mãe ontem, que o Senhor esteja confortando e consolando aquela família também, Senhor. Abençoe esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar. Como Priscila falou, quase que eu não estava aqui hoje. Miguel ficou um pouquinho adoentado. Peço até desculpa para vocês, minha voz não está das melhores. Se não tiver dos melhores o estudo também, é porque foram dias aí muito turbulentos com ele, com a Aerolim, com asma, enfim. Mas, então, lembrando, a gente está estudando hoje sobre o capítulo 3, né, que é Medo de Outras Mulheres. A gente começou a estudar esse livro, Medos do Coração. Quem ainda não começou a ler, é um livro maravilhoso que tem transformado bastante a gente, né? E esse livro ele fala para a gente um pouquinho sobre medo e sobre ansiedade. E essa autora, ela vai lá nas raízes, tenta ver onde é que está realmente a origem desses medos. A gente já viu, acho que 2 tipos de medo, né? Medo de homens, medo do futuro. E ela tenta ver como uma mãe, né, mas imersa na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus realmente é maravilhosa. Ela tem a resposta para todo tipo de angústia, para qualquer tipo de medo que você imaginar. E, de maneira geral, ela vai nos ensinar a não sermos contaminadas pelo medo. E eu sei que não é fácil, né? Quem não tem medo de alguma coisa não fica inseguro em relação a alguma coisa. E uma frase que ela fala, logo na introdução, que foi até o que Paula falou, é que o nosso medo ele pode ser diminuído bastante, ou enfraquecido, ou até eliminado, quando a gente fundamenta o nosso coração no caráter de Deus, né? Na sabedoria de Deus, na fidelidade de Deus, no amor de Deus, na soberania de Deus. Então, através disso, a gente vai poder ter esperança para superar os nossos medos. E todas nós temos medos. Não tem ninguém aqui que não tenha algum medo. Talvez você não tenha identificado ainda dentro desses capítulos que a gente viu até agora, mas eu tenho certeza que, de alguma forma ou de outra, você vai se identificar em algum momento com algum tipo de insegurança, com algo que vai afetar, né, a sua vida, mas a gente tem uma verdade que pode mudar a nossa história. Então, eu queria que a gente saísse daqui dessa tarde, hoje, pensando que a fidelidade do Senhor pode mudar qualquer um dos nossos medos. E aí, fazendo só uma pequena revisão do que a gente já viu, não sei se vocês lembram, Paula falou um pouquinho da introdução, né, falando da questão do temor do Senhor. Deu alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas que estão em aprendizagem, de exemplos, não de perfeição, mas de aprendizagem nessa confiança pelo Senhor, como Paulo, como a mulher virtuosa, que foram pessoas que encontraram força e confiaram e segurança no temor do Senhor, né? E aí, essa autora vai listar uma série de medos. Ela fala do medo de quem nós somos, o medo do passado, o medo do presente, do futuro, que foi o que a gente viu na semana passada, medo do homem e o temor de outras mulheres. E é aqui que a gente vai parar hoje, vai dar um zoom aí nesse capítulo que vai falar um pouquinho pra gente sobre medo de outras mulheres. Quando a Priscila me chamou para falar sobre medo de outras mulheres, eu fiquei meio primeiro na dúvida sobre que temática é essa. A gente parece, não, eu não tenho medo de outras mulheres, né? Aí depois eu fiquei, medo de outras mulheres. Aí eu pensei, deve ser porque Paula foi a primeira a falar. Então, eu estou com medo de falar, porque Paula foi a primeira a falar a perfeição em pessoa. Falou a primeira vez. Aí depois veio Priscila. Eu disse, agora eu sei por que ela botou para falar medo de outras mulheres. Mas Deus nos ajuda, nos fortalece, e Ele vai me ajudar aqui a tentar passar um pouquinho para vocês o que a palavra de Deus nos fala em relação a medo de outras mulheres, que nada mais é do que a gente se comparar com outras mulheres de forma pecaminosa, né? Você ficar se comparando. A gente já viu um pouco isso quando a gente viu contentamento, né? Então, quando a gente se compara com outras mulheres, quando a gente julga outras mulheres, a nossa língua é perigosa, né? Então, a gente tem o poder, às vezes, de falar, de julgar.
e não encorajar outras mulheres. Então, esse é o foco desse capítulo, que é justamente comparação pecaminosa, inveja e falta de encorajamento. Tá? E esse capítulo ele vai começar lá com o texto bíblico de Tito 2. Vocês já podem ir abrindo, mas a gente ainda não vai falar sobre ele. Mas pensando aí nessa questão da comparação pecaminosa, só para a gente relembrar um pouquinho sobre a cobiça. Não sei quantas de vocês lembram. A gente teve, acho que, um capítulo só falando da cobiça, quando a gente falou de contentamento. Né? Então, a cobiça em relação ao medo de outras mulheres é quando essa cobiça, esse desejo por algo, né, se torna algo atormentador e se transforma no medo de outras mulheres. A gente começa a se comparar com outras mulheres que parecem ser melhores que nós, mais importantes, que têm outras habilidades que nós não temos. E aí a gente começa a querer o quê? A difamar, a fazer fofoca, a falar com desprezo. Né? E aí a gente precisa fazer o quê? Se despir dessa cobiça e tentar nos revestir de três características: alegria, amor e contentamento. Então, esse livro ele tem a ver com o que a gente já estudou anteriormente. A gente estudou contentamento, ídolos do coração. Então, para a gente não cobiçar, não desejar ser o que outras mulheres são ou ter o que outras mulheres têm e se tornar um pecado, né, a gente tem que se revestir disso: alegria, amor e contentamento, claro, no Senhor. Né? E como é que a gente consegue, então, pensar na cobiça? O que é a cobiça? A cobiça é esse desejo considerado desordenado e excessivo por riquezas, por poder, por posses, por materiais. A gente vive num mundo hoje que estimula isso muito da gente. Todos os dias, se você ficar no Instagram, você vai desejar uma coisa diferente ou vai desejar ser algo diferente do que você é. Né? E essa é uma atitude interna que vai levar a outros pecados. O problema da cobiça é que ela começa com esse desejo por algo, por alguém, ou de ter algo, né? E que vai levando a outros pecados piores, vai destruindo a nossa fé e vai causando a nossa ruína espiritual. Então, o que Matthew Henry fala sobre a questão da cobiça? Ele sugere que os cristãos devem cultivar a gratidão, o contentamento, buscando primeiro o reino de Deus e sua provisão, recomendando práticas de generosidade, porque a partir daí a gente vai conseguir tentar vencer a cobiça com alegria, amor e contentamento no Senhor. Priscila falou um pouquinho para a gente, não sei se vocês estão lembrados de um capítulo que ela falou do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. No capítulo passado a gente falou sobre a questão do medo do futuro. Né? Então, ele ensinando como o medo do futuro, ou a segurança no futuro, ou o medo do futuro pode nos afastar de Cristo. Então, tem um capítulo que ele fala, não necessariamente sobre isso, mas ele fala um pouco da cobiça. Então, é um demônio ensinando como levar esse paciente, que ele chama, né, o paciente, para se afastar dos caminhos do Senhor em relação à cobiça. Né? Então, ele fala o seguinte: ao fazer isso, pode aproveitar a tendência humana à cobiça para desviar o paciente do caminho da virtude. Outro aspecto da cobiça presente no livro é o desejo humano pelo poder e pelo controle. O demônio experiente diz a seu aprendiz que ele deve explorar nosso ego, nosso orgulho, incentivando-nos a buscar poder e controle sobre os outros. E aí, como é que a gente pode alimentar essa cobiça, né? Enfraquecendo a nossa humildade, enfraquecendo a nossa empatia. E é justamente aí que a gente vai entrando no capítulo de hoje, né, que tem a ver com essa cobiça. Então, esse capítulo específico do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele tenta ensinar aí como a cobiça pode ir minando no nosso coração. No nosso caso, a gente pensando aqui especificamente no meio de outras mulheres, fazendo com que a nossa humildade vai diminuindo, nossa empatia, nosso amor, nosso contentamento, e a gente cometendo outros tipos de pecado, então. E aí, voltando, então, a esse texto, né, de Tito, eu queria que todas vocês abrissem em Tito 2. Depois, vocês podem ler com calma. Esse é um capítulo, Tito 2, para vocês poderem fazer a devocional da semana inteira, do mês inteiro, porque esse capítulo tem uma aprendizagem muito grande. Né? Ele vai tentar falar... E ele fala para Tito que justamente um dos problemas do ministério de Tito era justamente essa comparação pecaminosa, que é o assunto desse capítulo de hoje, né? A gente se comparar com outras mulheres. Lá, onde Tito estava, no ministério de Tito, ele estava percebendo entre lá as pessoas muitas comparações. Então, ele tenta falar um pouquinho. Paulo vai dar algumas exortações em relação a grupos específicos. Vai falar por idade, sexo e posição social, né?
Então, primeiro ele fala que independente de você ser no grupo de mulheres, no grupo de homens, de adolescentes, de jovens, né, existe, Deus requer de nós um alto padrão de conduta, onde a gente deve ensinar a verdade, viver de modo irrepreensível, ter a vida e doutrina andando de mãos dadas e moldar a vida familiar em todos os aspectos nessas doutrinas, né? E aí ele vai falar especificamente, não sei se está aqui, falando sobre as mulheres. Aqui ele chama de mulheres idosas, que está lá em Tito 2, nos versículos 3 e 4. Olha o que, é que ele fala para as mulheres idosas. Na verdade, mulheres idosas vão pensar assim, que são mulheres mais experientes. Todas nós que temos um pouquinho mais de experiência, podemos nos enquadrar aí como mulheres idosas, né? Então, ele fala assim, vocês devem ser cuidadosas quanto à maneira de viver. Evitar o pecado da maledicência. Não falar mal pelas costas, nem ser boateira. E aí eu queria que alguém, se alguém pudesse ler, em Tiago 3, de 1 a 11. Alguém podia ler? Ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da língua. Já que a gente vai falar sobre se comparar com outras mulheres, uma das formas é falando mal uma das outras, né? Então ele vai falar um pouquinho para a gente como a nossa língua ela pode ser venenosa, ela pode ser cruel, e o que Deus fala em relação à língua, né? Tiago ele vai dizer para a gente, nesses versículos, que a língua é fogo e veneno. Ela fere, destrói e mata. Alguém pode ler? Quer ler, Laurinha? Pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Deu 11? Aí? Até 11. 11. Pronto. Então, obrigada. Então, o que a gente está vendo aí, a língua, né, ela é fogo, veneno, ela fere, destrói e mata. Então, com a língua, a gente pode tanto encorajar nossas irmãs, amar, ter palavras de amor, de encorajamento, como a gente pode também maldizer, né, fazer fofoca, por conta de uma comparação pecaminosa. E Salomão ele vai dizer lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a gente pode, através desse nosso órgão tão pequeno, matar ou abençoar nossa irmã. Então, a gente vai sair daqui pensando que a gente vai querer todas as tardes que a gente vier aqui para a reunião da SAF, em todos os nossos encontros com nossas irmãs, que a gente vai buscar sempre estar encorajando, abençoando e estimulando nossas irmãs a estar mais perto de Cristo e não fazendo o contrário. Tá? Então, nesse texto ainda lá de Tito 2, ele vai falar das mulheres idosas, né? Olha o que ele fala para a gente. Isso é um geralzão do que a gente tem que fazer para depois a gente poder entender como é que a gente não vai se comparar com as outras. Né?
nós devemos ser cuidadosas quanto à maneira de ensinar, praticar o bem, ser mestres do bem, instruir as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos. Não apenas ser o exemplo, mas ensinar. E ele fala, inclusive, da necessidade de toda a congregação de ter um ministério de mulheres maduras e piedosas, como a gente tem vivido aqui toda quinta-feira. Né? E aí ele fala das mulheres idosas, mas ele fala também em relação às mulheres jovens, que elas devem amar o marido, ser sensatas, ser honestas, ser boas donas de casa, ser bondosas, sujeitas ao marido. Aqui está toda a lista de características e atribuições que nós, como mulheres, devemos ter, sejamos mais maduras ou mais jovens. Na palavra de Deus, a gente tem todas as características daquilo que a gente deve buscar ser dia a dia. Né? E ele ainda encerra esse capítulo 2. Eu fiquei pensando, por que ela começou falando desse capítulo 2, de Tito 2? Mas é porque esse capítulo de Tito 2 se aplica a todos os aspectos da nossa vida, né? Inclusive essa comparação com outras mulheres. E Paulo encerra falando para Tito que ele tenha um padrão de boas obras, tenha integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, mais uma vez falando em relação à nossa palavra, à nossa língua, aquilo que vai estar saindo dos nossos lábios, para que o adversário seja envergonhado, para que ele não tenha nenhuma indignidade de dizer a nosso respeito. Isso é uma grande responsabilidade, né? Que o adversário não possa ter nada a dizer de nós. Então, nós devemos realmente estar meditando e pensando em cada uma dessas características que a gente deve buscar no nosso dia a dia. Né? Mas a gente não vai falar sobre isso, porque isso seria um tema para outro, acho que um livro só falando sobre Tito 2. Né? Eu me apaixonei por esse Tito 2. Acho que a gente precisa realmente pensar em todos esses princípios que a gente deve seguir no nosso dia a dia. Né? Mas o que parece, na verdade, é que nós não estamos nos ajudando umas às outras, apesar do que diz Tito 2. O que nós vemos hoje, na verdade, é que a gente, na verdade, é muito severa umas com as outras. E a autora, ela fala aqui de um fenômeno que ela tem visto, que a gente chama de Mommy War, que é guerra das mães. Talvez as mamães que são mais jovens, aí, que estão amamentando, que tiveram filho há pouco tempo, devem ver isso, né? Que você tem que ser aquela mãe perfeita e exemplar, que não dá açúcar por seu filho até os 2 anos, né? Que amamenta até os 2 anos e meio. E, enfim, na verdade, tem uma série de exigências que se faz das mães, e as mulheres acabam sendo severas umas com as outras. A gente discute sobre como alimentar e como educar os filhos. É alimento orgânico? É natural? É enlatado? É para dar à luz no hospital ou em casa? E você pode chegar a não ser considerada uma mulher de verdade se você não tiver passado pela experiência do parto natural, porque hoje tem que ser um parto natural, com uma doula, sem nenhum tipo de interferência, né, médica. E sem mencionar também a discussão sobre o ensino domiciliar ou a escola tradicional. Quem está certo? A mulher que coloca os filhos na escola tradicional, a mulher que está fazendo homeschooling. Enfim, você pode perder até amigas escolhendo a maneira errada, dita errada pela sociedade. Então, muito se fala aí sobre o poder opressor dos homens, os homens oprimindo as mulheres, mas será que realmente o fato está só na opressão dos homens? Na verdade, o que a autora fala é que os homens não estão liderando essa guerra. As mulheres sabem ser severas e cruéis umas com as outras. E o objetivo da gente sair daqui hoje é sair completamente transformada, fazendo tudo completamente diferente do que a sociedade nos diz hoje. Né? As mulheres que trabalham são acusadas de feministas. Aquelas que ficam em casa estão desperdiçando seus dons. As que fazem as duas coisas, trabalham e ficam em casa, estão ignorando seus filhos. As mulheres devem amamentar, os bebês devem dormir com os pais na cama. Tem uma teoria que diz que deve dormir do lado do pai, perto do pai, outro que deve dormir no quarto separado. Então, as suas filhas devem ir para a faculdade, devem pensar em ir para a faculdade ou devem pensar exclusivamente em casar. Então, muitas vezes, mulheres que estão, na verdade, alegres no Senhor, elas são criticadas por suas irmãs por algo que elas fazem, seja em relação à alimentação, em relação ao tipo de escolha de ensino, seja que se eu vou dar à luz no hospital ou na maternidade, ou em casa. E a autora fala que ela queria até montar um grupo no WhatsApp, né? Porque hoje o que a gente vê nas redes sociais, o que se divulga são mulheres perfeitas, com os filhos perfeitos. E ela disse que ela queria criar um grupo no WhatsApp, Sou uma Mãe Fracassada. Que nesse grupo ela ia mostrar o que é a vida real, né? Que mostrasse
as nossas vidas verdadeiras, que são completamente diferentes dessas vidas que o Instagram e que as redes sociais mostram pra gente. Né? A gente tem sala bagunçada, a gente dá assim uma açuquinha, algumas talvez não deem, mas às vezes dão uma açuquinha para deixar a criança um pouquinho quieta, assistindo um videozinho no celular. Alguma de vocês já se sentiu como uma mulher ou como uma mãe fracassada? Acho que sim, né? Então, se sim, nós estamos juntas. E isso já é uma identificação. A gente já pode se identificar umas com as outras. E por isso que a gente deve o quê? Nos amar, ao invés de competir e de ter inveja. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nenhuma de nós vai conseguir ser perfeita. Sempre vai ter algo que a gente vai poder melhorar, algo que não vai, né? Que a gente não vai estar aqui, a gente está no mundo caído e não vai conseguir atingir a perfeição. Mas tem dia que parece que tudo dá certo. Você parece que acordou às 5 da manhã, conseguiu fazer exercício, conseguiu fazer a devocional, que estava super atrasado. Seus filhos acordaram super bem-humorados, já estavam prontos para ir para a escola, né? Obedeceram, tá tudo tranquilo. Mas a vida da gente não é assim. A vida da gente é agitada e é dinâmica. As crianças são imprevisíveis. A enfermidade chega, o carro pode quebrar, os hormônios podem ferver, algumas agendas, você tem dois compromissos ao mesmo tempo, você não sabe para onde é que você pode ir. E, às vezes, parece que um tornado passou pela nossa vida. E a nossa casa, às vezes, reflete isso. Mas não quer dizer que não existe paz e graça no meio do caos. Apenas que a vida nem sempre parece ser tão perfeita como a gente retrata, como as pessoas retratam, como a gente imagina que as pessoas vivem. Ou como a gente gostaria que acontecesse, né? A gente não precisa sucumbir a essas pressões para sermos perfeitas como essas mulheres ditas perfeitas das redes sociais, porque essa perfeição é uma ilusão. Mas é claro que não tem nada de errado, muito pelo contrário, a gente deve buscar fazer com que todas as coisas sejam diligentes, organizadas, produtivas. Ninguém acorda pensando assim, eu quero que hoje eu tenha um dia caótico, deixa eu buscar, ver se acontece alguma coisa. Não, não é assim. Mas a vida transcorre assim, as circunstâncias da vida acontecem assim, de vez em quando. E nós temos que pensar que a gente tem o objetivo de glorificar ao Senhor em tudo o que fizermos e descansar no Salvador, que não nos pressione em relação a essa perfeição que muitas vezes a gente mesmo se exige, que a gente exige uma das outras e que a gente se compara uma com as outras e fala mal porque parece que aquela tem uma perfeiçãozinha, ela está mais alegre no Senhor, ela parece que faz tudo e a gente fica meio que com uma inveja, né? E aqui vai uma boa notícia para todas nós. Nós não somos uma fracassada. Olha o que a palavra de Deus nos fala sobre o nosso Pai. Nós fomos feitas à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, 26 fala isso. Lá em Salmo 139, que esse é um dos meus salmos preferidos, ele fala o seguinte: nós fomos formados de modo assombrosamente maravilhoso. E o Senhor se deleita em nós com alegria. O Senhor tem prazer na misericórdia, que faz parte do seu caráter. Então, não é muito melhor a gente pensar no deleite do Senhor em nós, na forma como o Senhor nos criou, do que a gente ficar pensando e se cobrando em relação à perfeição que o mundo nos exige? Então, o nosso desafio é que, da próxima vez que a gente chegar em casa e olhar para a nossa casa, que às vezes está bagunçada, né? A minha tem uma decoração especial, cheia de brinquedos, por mais que eu tente, às vezes, deixar ela arrumada, nunca está. A sala está sempre bagunçada. Mas a próxima vez que eu olhar para a minha sala bagunçada, que eu queria ter arrumado, eu pensar, não, mas eu não fiz isso porque eu tive que cuidar de uma necessidade imediata do meu filho, ou de algo que aconteceu. Ou alguma vez que eu pensar que eu não tenho alguma habilidade, que eu olho para minha irmã e vejo que ela tem, eu não vá pensar que ela está usando uma máscara, que tem algo errado, que ela não está demonstrando exatamente quem ela é, mas eu tenho que pensar no deleite de Deus em mim. E tenho que buscá-lo ao seu reino, e ele me dará tudo aquilo que eu necessito. Aí, falando um pouquinho sobre essa questão de olhar para as habilidades das nossas irmãs, as características das nossas irmãs, ela faz um tópico nesse capítulo, falando um pouquinho sobre a inveja da minha irmã. Ela fala, tendo inveja da minha irmã. Então, nós conhecemos algumas mulheres, talvez muitas de vocês conheçam, algumas mulheres que são capazes de fazer
muitas coisas, né? Que elas cuidam de 5 filhos, 4 filhos, 3 filhos, sejam quantos filhos sejam, arrumam a casa, cozinham bem, estão sempre arrumadas, com o cabelo alinhado, e essas mulheres são rotuladas de mulheres perfeitas. Então, essa mulher perfeita, ela se refere à mulher dócil, que cozinha, que limpa, que arruma a casa, que obedece ao marido, que se veste bem. Ela reúne todas as qualidades. Mas aí vem aquela alfinetada do mundo. Ah, mas ela não tem personalidade. Ela faz tudo isso, mas ela não tem personalidade. Infelizmente, esse tipo de comparação, esse tipo de argumentação é atribuída a qualquer mulher que aparenta ser perfeita. A gente reclama de uma mulher que faz uma comida boa ou fala bem dos seus filhos. A gente fala logo, alguma coisa ela não faz bem, ela está disfarçando alguma coisa. Porque nós temos medo de sermos julgadas como preguiçosas ou de recebermos essa desaprovação do Senhor. E aí, uma maneira que a gente encontra de se sentir melhor é fazendo o quê? Se comparando e falando mal e fazendo uma fofoquinha aqui, instilando um veneninho aqui, outro veneninho ali. De fato, nós desconsideramos que algumas mulheres, em especial, receberam de Deus o dom de serem donas de casas, alegres e agradecidas. Vamos ver, então, o que Deus nos fala em relação aos diferentes dons, para a gente poder entender por que minha irmã tem uma habilidade que eu não tenho e eu não preciso me comparar com ela, eu não preciso falar mal dela, eu não preciso não encorajá-la só porque ela tem um dom que eu não tenho. E aí a gente vai lá para aquele texto que todas vocês devem conhecer, que também é outro texto muito bom, que é 1 Coríntios 12. Nesse texto, ele vai falar que todas nós recebemos o mesmo Espírito, mas diferentes dons. Então, Paulo vai nos ensinar sobre essa variedade de dons. Aí, coincidentemente, quando eu estava chegando nessa parte do capítulo, porque ela vai tentar explicar para a gente por que é que a gente não precisa se comparar. Né? Deus deu a cada um de nós habilidades e dons diferentes. O corpo de Cristo é formado por partes diferentes. Se a gente só tivesse braço, se só tivesse mão, se só tivesse olho, não ia ser um corpo inteiro. Mas a unidade do corpo de Cristo é feita por pessoas que têm habilidades, que têm características diferentes. E foi Deus que fez. E Deus deu o dom para cada um como Ele quis. A gente não pode questionar a Deus. Eu queria ter esse dom da música, mas eu não tenho o dom da música. Né? Foi Deus que quis. Foi Deus que fez dessa forma. Né? Então, quando eu comecei a ler sobre 1 Coríntios 12, nesse capítulo, foi justamente no dia que eu acho que Vitor foi para viajar, na reunião de oração, ele estava falando sobre o Sermão do Monte. Aí ele deu uma pausa e o pastor Sérgio veio e falou justamente sobre a questão dos dons. Né? E o que ele falou, acho que vem muito a complementar o que a autora fala sobre os dons. Ele falou o seguinte, que como é importante a vida da minha irmã na minha vida e a minha vida na vida da minha irmã. O meu dom é importante para a minha irmã e o dom da minha irmã também é importante para mim. E cada uma de nós recebeu um dom e recebe uma capacitação através do Espírito Santo de Deus para usar esse dom para a glória de Deus. Isso é importante para quando a gente entrar, você está lá indo visitar a sua irmã e ver a casa dela toda limpa, toda organizada. Ou quando você percebe que ela fez um bolo delicioso, que você não tem essa habilidade de cozinha, você pensar que Deus fez todas nós à sua imagem, mas nós somos únicas. Ele nos deu variados dons para servirmos em benefício uma das outras. E aí existem 3 características que a gente deve pensar na nossa caminhada através dos dons em relação a 1 Coríntios 12. Fala de 3 características que nós devemos ter. Primeiro, a gente deve ter humildade, seja humilde. Você tem um dom, mas não todos. Você pode até pensar que tem todos, mas você não tem. Você tem um dom. Né? Deus deu um dom para cada um. E Ele nos coloca no nosso lugar dentro do corpo de Cristo para a unidade e não para que haja separação do corpo. Eu preciso da minha irmã na caminhada, não somos perfeitas e devemos ter a humildade de reconhecer a nossa própria posição no corpo e que nós dependemos umas das outras. Então, ser humilde, ter amor, lá em João 3,16, que é um versículo super conhecido de vocês, a gente sabe o maior exemplo de amor do nosso Pai, então a gente tem que usar nossos dons com amor e com cumplicidade.
né? E ele vai falar de 3 verdades sobre essa questão dos dons. Da unidade do corpo, né? Está lá em 1 Coríntios 12, 12 e 13. Então, todas nós aqui temos uma unidade espiritual. Todas nós confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, ministramos no mesmo corpo, experimentamos o mesmo batismo. E o que nos mantém unidas? O que mantém essa unidade do corpo? O sangue de Cristo e o Espírito Santo. Né? Então, a gente tem um corpo unido e cada uma de nós vai ter uma função. Outra característica, a diversidade do corpo. Apesar do corpo estar unido, ele tem diferentes funções, né? Tem diferentes partes com diferentes funções, que está lá em 1 Coríntios 12, de 14 a 20. E da mutualidade do corpo. Então, nós, como corpo, Paulo descreve, ele dá várias formas de descrever a igreja, mas escreve a igreja como um corpo. Né? A gente tem que pensar que nós, mulheres aqui da SAF, da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, somos um corpo que somos unidos, né? Porque confessamos a mesma fé, temos o mesmo Senhor, mas temos diferentes funções da diversidade do corpo, mas somos mútuas, precisamos uma das outras. Eu não vou poder sair de casa sem o meu pé, não posso sair de casa sem a minha mão. Eu preciso de cada uma dessas partes para que o meu corpo tenha a sua função como um todo. E existem alguns perigos em relação a essa questão dos dons. Primeiro é o complexo de inferioridade. Né? O perigo do complexo de inferioridade, que está lá em 1 Coríntios 12, 15 e 16. Quando você começa a se questionar por que você não tem esse ou aquele dom. Quando você questiona por que você não tem esse ou aquele dom, você está questionando a sabedoria de Deus. A gente tem que pensar, nós somos únicas, singulares. Deus nos colocou no corpo como Ele quis, como Ele aprouve, e exerce a função que Deus lhe deu no corpo. Então, quando você começar a reclamar e a pensar do seu dom, pensa, foi Deus que lhe deu esse dom. Então, a gente tem que ser agradecida por esse dom, e não como uma forma de comparar com outras mulheres. Então, pode ter o perigo do complexo de inferioridade e pode ter também o perigo do complexo da superioridade. Aí lá em 1 Coríntios 4, 7, Paulo vai perguntar o seguinte para a gente. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que vanglorias como se não o tiveras recebido? Ou seja, ele vai baixar totalmente a nossa bolinha. Por que você está se achando porque você tem esse ou aquele dom? Né? Quem foi que te deu esse dom? Você recebeu esse dom. Então, você tem que usar esse dom para a glória de Deus e não para se vangloriar. Então, a gente precisa de mútua cooperação. E outra coisa importante, a gente precisa ter empatia na alegria e na tristeza com nossas irmãs. E aí até a psicologia vai dizer para a gente que, às vezes, é muito mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Né? Por que a gente tem muito mais facilidade em chorar com alguém que está passando por um momento difícil do que a gente se alegrar quando nossa irmã, por exemplo, recebe uma super promoção, um aumento salarial significativo? A gente tem mais dificuldade de se alegrar com ela do que chorar com aquela pessoa que está triste. Justamente porque a gente está com o nosso coração enraizado em nós mesmos, né? Pensando no nosso próprio bem, quando a gente, na verdade, queria estar ganhando aquela promoção no lugar da nossa irmã. Né? Então, a gente precisa pensar aí na unidade do nosso corpo, na diversidade do nosso corpo. Mas, infelizmente, nem sempre a gente faz isso. Né? Não sei vocês, mas eu acho que a gente tem uma tendência muito grande por mais que a gente conheça as Escrituras, conheça o que a palavra de Deus fala sobre os dons, sobre essa questão da unidade, da diversidade do corpo, da mutualidade, muitas vezes nós somos tentadas a julgar. Né? Lá em Mateus 7, de 1 a 5, ele fala justamente isso, essa questão de julgar uns aos outros. E nós supomos que nossas irmãs perfeitas são hipócritas, ou ficamos com inveja e fazemos comparação. E então começamos a cobiçar algo que aquela irmã tem. Então, caso essa seja alguma das tentações de vocês, saiba que vocês não estão sozinhas. Né? Na verdade, a palavra de Deus diz que a tentação ela é comum ao homem. Então, essa tentação e esse medo do coração, esse medo de outras mulheres, faz parte da nossa natureza caída. Mas você não deve se entregar a essa tentação. Se ao invés de você se entregar a essa tentação e ficasse na tentação de usar a sua língua contra a sua irmã, de usar a sua boca para falar mal da sua irmã, você tentasse, por exemplo, agradecer a Deus pelo seu design criativo. Né? Eu não tenho essa habilidade de tocar piano, mas obrigada, Deus, porque o Senhor fez esse design criativo e minha irmã toca piano tão bem. Né?
Então, Deus nos chama para a gente nos alegrar com os que se alegram. E durante esses momentos aí de tentação, que a gente tiver a tentação de querer julgar nossas irmãs, falar mal de nossas irmãs, nós corremos para o trono da graça de Deus. A solução é essa. A gente não vai conseguir em nós mesmas lutarmos contra esse pecado, mas corremos para o trono da graça de Deus a fim de recebermos ajuda durante esse nosso tempo de necessidade. Então, a palavra de Deus realmente é maravilhosa e perfeita. Ela tem a resposta para todas essas questões. Então, onde é que a gente encontra a resposta para tentar não nos levarmos a essa comparação pecaminosa, a essa cobiça pelo que nossas irmãs têm, ou pela habilidade que ela tem? Nos afastando da tentação. Então, você pode até, de repente, tirar o Instagram do seu celular, né, ou parar de ficar vendo aquelas mulheres maravilhosas, magras, bonitas, ricas, com posses e que parece que fazem tudo bem. Mas você não vai conseguir o tempo todo. Em algum momento, você vai se deparar com uma irmã que é maravilhosa e que se alegra no Senhor e que faz as coisas bem feitas, né? Então, a gente pode nos afastar da tentação, mas Deus nos manda mudar nossos corações. A gente viu isso quando a gente viu lá o livro Ídolos do Coração. E, pelo poder do Espírito Santo, né, mudando nossos corações e nossas mentes, nós podemos ficar alegres pelas outras e ver a obra de Deus. E aí o que ele fala também, nós devemos fixar nossos olhos em Cristo Jesus. É Ele o único capaz de curar nossas tentações. Ele é que vai conseguir tirar de nós essa tentação, esse pecado de comparação pecaminosa. Então, quando você estiver olhando para sua irmã e pensando, por que eu não posso fazer o que ela está fazendo ou ter tudo o que ela tem? Você pode agradecer a Deus pelos seus dons, que não são iguais aos da sua irmã. Você pode agradecer a Deus por aquilo que Ele diariamente lhe dá. Ele pode não lhe dar exatamente o que Ele dá para sua irmã, mas Ele vai lhe dar muito mais do que você merecia. E você precisa se lembrar de que Deus é a fonte, é Ele que dá essa boa dádiva. Então, a gente tem que ser grata a Deus por tudo o que Ele decidiu fazer e a diversidade de dons, como coube a Ele distribuir esses dons. Então, a gente deve se lembrar da fonte dos dons e dos seus dons. Isso fará com que você se alegre, não com o seu dom em si, mas com quem o concedeu. E quem foi que concedeu esse dom a você? Foi Deus, né? Deus verdadeiramente nos fez iguais em valor e importância, porque toda boa dádiva vem de Deus. E aí a gente vai encerrar esse capítulo pensando num outro texto, que também é um texto maravilhoso. Eu acho que pode passar. Pode passar. Isso a gente já viu. Pronto, é isso. Pode voltar. Volta um pouquinho. Qual é a estratégia que Deus não fala só assim pra gente. Vocês não podem ter cobiça. Vocês não podem cobiçar e ter essa comparação pecaminosa. Ele nos dá na palavra dele todas as estratégias. Ele nos mostra como é que a gente pode fazer para não ter esse tipo de pecado, né? E aí ele nos encoraja, primeiro, a nos despirmos do nosso pecado e nos protegermos contra a tentação. Ele não fica assim, deixando a gente imaginando como é que eu posso fazer isso, não. Ele vai nos mostrar exatamente como lá na sua palavra. Ele vai nos encorajar para isso. E aí, lá em Colossenses 3, de 1 a 17, que é um texto também maravilhoso. E aí eu fiz um resuminho para vocês. Pode passar? Acho que não. Aí. Esse é um resuminho de como a gente pode tentar vencer a tentação, né, nos apegando na palavra de Deus. Olha o que ele fala. Eu não vou ler esse texto, que é um texto muito grande. Na verdade, todos os textos desse capítulo são textos bem grandes, aí eu tentei resumir um pouquinho para vocês. O que ele fala em relação a Colossenses 3, de 1 a 17, que é justamente a solução para esse medo, para essa tentação da comparação com outras mulheres. Buscar as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Fazer morrer a nossa própria natureza terrena, como prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Despojai-vos de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais. Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia. Não tem como a gente ter ternos afetos de misericórdia e falar mal da nossa irmã. Se a gente lembrar disso, eu tenho certeza que a gente não vai conseguir falar mal dela. Se revestir de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade,
Suportai-vos umas às outras, perdoai-vos mutuamente. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, qualquer decisão que você tenha que tomar, né, qualquer impasse que você tenha, qualquer tipo de problema que você tenha com sua irmã, você vai ter que pensar o quê? Que é a paz de Cristo que vai ser esse árbitro que vai decidir que decisão você deve tomar, que tipo de atitude você deve tomar. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, acho que é o próximo slide, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Pronto. Esse parágrafo resume tudo. Eu sei que não é fácil, isso vai ser uma luta diária. A gente vai ter que, todo dia a gente vai tentar. Todo dia a gente não vai conseguir, vai ficar tentando e não consegue, mas pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, a gente deve buscar todos os dias ter esse tipo de conduta, né? Cristo, ele é o nosso maior exemplo de encorajamento. A gente deve encorajar nossas irmãs, a gente tem que encorajar umas às outras, porque Cristo nos encoraja. Ele é o nosso exemplo de como amar aqueles que andam de maneira diferente, de como nos suportarmos umas às outras. Então, a gente deve orar a Deus, pedindo paciência e consolação para a gente ter o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Imagina, a gente ter o mesmo sentir que Jesus Cristo tinha, né? E tem. Para que a gente possa glorificar a Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ela fala aqui, no finalzinho desse capítulo também, de uma série. Eu não conheço essa série, não sei se alguém já viu. Band of Brothers, da HBO. É uma série onde vários homens se unem com um fim comum, que é na guerra, lutar e ter esse fim que é vencer a guerra. Né? E ela fala, imagina se nós, mulheres, a gente pode pensar em nós, mulheres aqui do Ministério da SAF, tivéssemos esse mesmo princípio de ajudarmos umas às outras, encorajarmos umas às outras, pensando e falando umas para as outras. Cristo é suficiente, é como se esse fosse nosso lema. Cristo é suficiente, irmãs, umas para as outras. Quando a gente vai inveja, quando a gente ficar pensando que eu queria ter algo diferente, eu não estou satisfeita com a minha vida, não estou me sentindo bem com o que eu tenho que pensar o quê? Cristo é suficiente. Então, o que ela traz como conclusão e o que ela deseja é que nós saibamos e nos lembramos que Cristo é suficiente. E nós devemos nos encorajar e buscar maneiras de nos edificarmos mutuamente e nos estimularmos a amar umas às outras. Volta um pouquinho, eu acho que tem um slide que fala das ordens de mutualidade. Não, antes. Aqui. Esse aqui é um slide também que traz para a gente falando sobre as ordens de mutualidade. Olha quantas ordens tem que tem a ver umas com as outras. Se tem tantas ordens assim, né, tantos mandamentos que se referem em relação a mim com as outras, deve ser porque é algo importante. Olha o que fala. Amar umas às outras, acolher umas às outras, saudar umas às outras, cuidar umas das outras, sujeitar-se umas às outras, suportar umas às outras, não tenham inveja dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem-se uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns com os outros. Então, tem todos esses textos bíblicos para vocês poderem se deliciar e pensar em todas as ordens que Cristo nos dá em relação à nossa relação com nossos irmãos, né? Então, a gente pode nos revestir desse encorajamento, né? Pensar nesses textos e pensar que nós éramos cheias de malícia, de inveja, de ódio, mas agora, por causa de Jesus, nós podemos evitar cair nesses pecados. E especificamente no de hoje, que a gente está pensando no pecado da comparação pecaminosa. A tentação vai permanecer, não quer dizer que a gente vai estar livre da tentação, mas
com a bondade e benignidade de Jesus, porque ele apareceu e nos salvou, ele nos fez novas criaturas. E porque nós somos novas criaturas, nós podemos lutar contra o pecado e termos em Deus um novo coração e um desejo de amar e fazer bem ao próximo. A gente pode descansar sabendo que ele vai providenciar os meios para lutarmos e a graça para amarmos. Aí pode passar o último slide. E aí, para terminar, a gente sempre bate a nossa foto e a gente tem que se lembrar que Deus vai nos ajudar a nos alegrarmos com nossas irmãs e nos ajudar a encorajá-las. Né? Não é à toa que a gente tem o nosso moto, eu vou até quebrar o protocolo, viu? Pode passar o próximo slide. Olha o que diz o nosso moto. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Se a gente tem isso como lema do nosso Ministério de Mulheres, a gente tem que ter essa prioridade de nos encorajarmos, nos amarmos e pensarmos aí em todas essas ordens que Cristo nos dá de mutualidade. Ok, gente? Era isso. Vamos orar, então. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que nos dá o direcionamento para cada etapa da nossa vida, para cada questão da nossa vida. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a nos amarmos umas às outras, a nos encorajarmos umas às outras, ó Pai, a nos fortalecermos umas às outras, ó Pai. Tira do nosso coração qualquer tipo de sentimento de cobiça, de inveja, de comparação pecaminosa, ó Pai, que nossos olhos possam estar fitos em Ti, ó Pai, que o nosso coração possa estar sendo diariamente transformado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possamos sermos verdadeiras auxiliadoras umas às outras, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.